Os fundos de papel apresentaram o pior desempenho ao longo do mês de abril dentre todos os segmentos que compõem o IFIX. Será que eles perderam a atratividade? Bom, se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal da EK Research, se inscreva agora. Você vai ver todo mês uma análise como esta do segmento de fundos de papel. E ainda, aproveite, se inscreva na nossa área logada, faça seu cadastro no nosso aplicativo. É gratuito, você vai ter acesso ao relatório que eu vou mencionar aqui nesse vídeo e também a planilha que você vai ver aqui nesse vídeo de análise de fundos de recebíveis. Então, aproveite, todos os links estão aqui na bio. Bom, pessoal, ao longo dos últimos 2 meses, principalmente, nós vimos ali alguns eventos de crédito importantes. Então, nós vimos algumas renegociações de dívida, concessão de períodos de carência, algumas inadimplências, pedidos de recuperação judicial, enfim. Os últimos meses foram bastante conturbados para os fundos de papel. Tanto é que agora, no acumulado do mês de abril, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, o segmento de recebíveis imobiliários, o segmento de fundos de papel, foi o único que apresentou o retorno acumulado negativo no período. Então, quando nós vimos ali uma recuperação dos fundos de tijolo, os fundos de recebíveis apresentaram esse desempenho negativo no mês de abril. Bom, e por que isso aconteceu? A gente tem que entender que esses eventos, esses problemas e essas eventuais renegociações, carências e inadimplências, elas estão afetando atualmente um determinado segmento de devedores de fundos de papel, ou seja, de devedores de CRIs. O segmento em questão está sendo o segmento de multipropriedades. Este é um segmento que está passando ali por problemas tanto em fluxo de recebíveis quanto em números de distratos. Então, está sim sendo um momento bastante desafiador para esse segmento. No entanto, os outros segmentos de fundos de papel, a gente tem sim que um efeito cascata, ou pelo menos essa insegurança, essa incerteza acaba transbordando para os demais fundos. E aí a gente começa a ver também uma cautela dos investidores em relação a todos os fundos de crédito. Mas quando a gente olha os desempenhos ali, nós vemos que, por exemplo, fundos como a FHI, o HGCR, o BTCI, que eles possuem uma natureza, um risco de crédito menor do que os fundos que estão passando por esses problemas, eles apresentaram sim desempenho no acumulado do mês, um desempenho positivo. Tá? Então, por que o IFIX, ou pelo menos os fundos de recebíveis que compõem o IFIX, quando a gente olha no consolidado do segmento, ele apresentou esse desempenho negativo? Bom, é porque esses fundos que a gente está chamando aqui, os fundos de multipropriedades, os fundos que investem em CRIs de multipropriedades, eles representam mais de 10% de todo o segmento de recebíveis imobiliários. Então, quando a gente olha apenas o dado, sem entender o que ele está representando, a gente pode imaginar que todos os fundos de papel estão passando por momentos ruins. Mas não é isso, A gente tem que, ali, alguns segmentos específicos, alguns fundos específicos estão passando por esse momento mais desafiador e isso acaba refletindo o segmento, acaba refletindo o setor de fundos de papel como um todo. Então a gente continua preferindo aqui na nossa carteira recomendada e também nas nossas recomendações aqui de fundo de papel, eu já vou mostrar para vocês, nós continuamos preferindo aqueles fundos que possuem risco médio a baixo. Tá? Então, um fundo que não assume tanto risco nesse momento de maiores incertezas. E sim, os fundos de papel continuam sendo boas opções de investimento. Quando a gente olha esse gráfico aqui, ele nos mostra qual está sendo a expectativa do mercado para a inflação, no caso para o IPCA, o principal índice de inflação. Bom, a curva verde mais clara, ela representa a expectativa de mercado para a inflação em 2024. A gente pode ver que ela tem um comportamento ascendente, ou seja, o mercado está esperando que a inflação fique mais alta, que o IPCA fique mais alto ao longo do próximo ano. E assim a gente também vê mesmo na curva verde escura, que é a expectativa de inflação para 2023. A expectativa de mercado é também de inflação mais alta. E como que isso afeta os fundos de recebíveis? Bom, principalmente aqueles fundos que têm uma indexação maior ao IPCA e também, no final das contas, a Selic, eles podem sim, caso essa expectativa de mercado seja concretizada, eles podem continuar apresentando um bom desempenho, principalmente ali em nível de dividendos. Então, os fundos de papel continuam sendo boas opções tanto para proteção de capital, como também para a rentabilidade desse capital.
Então, novamente, reiterando nossas preferências, fundos de risco baixo a médio e que tenham exposição a ambos indexadores principais aqui do CRIs, que são o IPCA e também o CDI, tá? No relatório que você pode fazer um download, eu também faço um resumo, tá, dos principais fatos relevantes do mês. Acesse lá, é gratuito, você vai ficar em dia com todas as informações, tanto fatos relevantes quanto relatórios gerenciais desses fundos de papel, quais foram as movimentações principais que ocorreram na carteira e como que está sendo a visão dos gestores neste período, tá ok? Então você pode estar se perguntando, mas Carol, onde é que eu encontro essas informações? Como que eu sei ali quais são os devedores, quais fundos têm indexadores híbridos ou quais fundos estão mais expostos ao IPCA, quais fundos estão mais expostos ao CDI? Nessa planilha aqui, tá? Nessa planilha, nossa planilha de recebíveis, nós atualizamos mensalmente todas as informações nela. Então você pode fazer vários filtros, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, aqui na guia completo, né, na aba guia completo, você tem todos os fundos sob cobertura, tá? Classifiquei aqui por ordem alfabética, então vocês já viram, é bem intuitiva. Você clica aqui nas caixinhas de seleção e aí ela vai classificar em ordem decrescente. Então, por exemplo, classifiquei aqui por ordem alfabética, mas caso eu queira classificar pelo upside. Então, o upside, aqui a gente tem 27 fundos, tá? São 27 fundos sob cobertura, fundos de papel. Como que nós calculamos esse upside? Inclusive aqui na coluna do lado, né, tem o dividend yield projetado. Bom, a gente olha justamente essas expectativas de mercado que eu falei anteriormente. E aí nós temos expectativas para IPCA, para CDI e também olhamos como que está o portfólio desses fundos. Então, qual está sendo a taxa média de remuneração desses fundos, né? IPCA mais 5, 6, 7, CDI mais 3, 4. Então, a gente olha como que está a composição desse portfólio e projetamos qual pode ser a distribuição de proventos para os próximos 12 meses. E aí, com isso, chegamos em um preço teto, ou seja, aquele preço máximo que você pode pagar por esse fundo para que você tenha um retorno condizente com o risco que você está assumindo. E aí você pode então classificar aqui, por exemplo, por upside. Então é só clicar na caixinha de seleção upside e então classificar. E aí sim você tem a classificação dos fundos que nós temos recomendação de compra para todas de acordo, né, com a ordem decrescente, né, do maior para o menor upside. E você pode fazer todas as classificações aqui, preço sobre valor patrimonial, então qual é o PVP mais baixo do mais alto para o mais alto, né? Então aqui a gente tem as menores relações entre preço e valor patrimonial e até a maior relação entre preço e valor patrimonial, tá? Então aqui você pode fazer todos os filtros, inclusive o filtro por risco. Então nós temos 3 classificações de risco aqui: risco médio, risco baixo e risco alto. E aí, também, ao classificar, você terá os ativos aqui classificados, né, entre risco médio, risco baixo e risco alto. Tá? Podemos voltar aqui para a capa agora e aí temos a comparação por segmento. Lembra que eu comentei que a gente tem alguns segmentos que estão passando por um momento mais desafiador, outros segmentos que têm esse risco mais baixo de crédito? E aqui a gente pode fazer essa classificação também. Então, quais são os fundos imobiliários de papel que são mais expostos a multipropriedades? Por exemplo, é só clicar nessa caixa de seleção e ele vai dar em ordem decrescente também da composição do portfólio, em que os devedores do CRI pertencem ao segmento de multipropriedades. Podemos fazer para todos também. Logístico. Bom, logístico a gente já muda aqui essa classificação. E também, inclusive, caixa, né? Quais fundos estão com maior nível de caixa? Então, a gente também tem uma classificação aqui por ordem decrescente, tá? Voltando aqui para a capa, temos uma última comparação, que é por indexador. E aí também, vamos ver aqui a classificação, por exemplo, os fundos mais expostos a IPCA. Temos essa classificação em ordem decrescente. Então, primeiro ali o Canip, o VGIP, que são naturalmente fundos que são indexados, né, a índice de preços. Ou, por exemplo, o CDI. Então, também temos aqui o KNCR, que também tem essa característica, né, de ser um fundo mais exposto ao CDI. Enfim, aqui você pode fazer todas as classificações e todas as análises. Então, essa planilha está aqui justamente para te ajudar na obtenção destas informações e dessas análises. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Faça a sua análise, faça todos os downloads, o relatório que eu comentei em PDF também está disponível para download, a planilha também está disponível para download, tem todo um passo a passo ali em como você pode utilizá-la. Eu fico por aqui hoje e até a próxima.